Na noite em que flagrou seu noivo beijando sua própria prima, seu mundo desabou. Mas, determinada a deixar o passado para trás, ela foi ao Crescent Moon Ball. Fugindo de um noivo que a traiu e de uma família que a tratava como moeda de troca, ela se empurrou pela multidão em puro desespero, até colidir com o homem errado ou o certo. Sem reconhecer a figura encapuzada, ela sussurrou: "Dance comigo. Meu ex está me perseguindo. Por favor, fique comigo. Não quero ficar sozinha." Sem saber que acabara de pedir ajuda ao rei Alpha de Silverest. Enquanto dançavam, o lobo dentro dele perdeu o controle pela primeira vez. Ele reconheceu nela algo que o homem passara a vida inteira negando. E quando ela percebeu que estava nos braços do rei, entrou em pânico e fugiu. Ao amanhecer, ainda convencida de que seria punida, ela recebeu um convite real para ensinar piano à irmã do rei. E foi lá que o temido e silencioso soberano começou a observá-la das sombras, descobrindo que a única coisa capaz de acalmar sua maldição era a música dela. Até que, certa noite, ela abriu a porta errada e encontrou o rei ajoelhado na cama, atormentado pela maldição. E seu toque foi a única coisa capaz de trazê-lo de volta. Incapaz de suportar a distância entre eles, ela finalmente decidiu procurá-lo. Mas ela nunca esperava encontrá-lo parado na porta do seu quarto, como se ele também tivesse chegado ao seu limite. E é nesse momento que duas almas despedaçadas finalmente se encontram. E ao compartilharem a mesma cama pela primeira vez, percebem que o verdadeiro perigo pode não ser ceder um ao outro, mas tentar sobreviver separados. Capítulo 1. O coração de Anastasia batia tão forte que abafava a música. Ela se movia entre os casais dançantes, afastando vestidos esvoaçantes, desviando de sorrisos diplomáticos, sem nunca olhar para trás. Max estava chegando. Ela sentiu o peso do olhar dele, a determinação em seus passos. Mais alguns segundos e ele a alcançaria. Ela não podia deixar isso acontecer. Não ali. Não na frente de todos. Ela virou bruscamente entre duas colunas de mármore, tentando colocar distância entre eles. Mas o salão parecia ter encolhido. Pessoas por toda parte, rostos curiosos, nenhum lugar para se esconder. E então seu corpo colidiu com algo sólido. Alguém. Anastasia tropeçou, mas mãos firmes a seguraram pelos braços antes que ela caísse. Ela ergueu os olhos rapidamente, desesperada, sem nem mesmo processar quem estava diante dela. "Dance comigo." As palavras saíram rapidamente, quase como um sussurro. "Aquele bastardo do clã está me encurralando. Por favor, fique comigo. Não quero ficar sozinha." O silêncio que se seguiu foi pesado. O homem não se moveu. Anastasia piscou, tentando se concentrar, e só então ela realmente viu. Um homem alto, capa escura, capuz cobrindo a maior parte do rosto, deixando apenas a linha dura de seu queixo visível. A postura, a presença, a maneira como todos ao redor se afastavam instintivamente, mesmo sem olhar diretamente para ele. O cheiro que emanava dele, terra, pinheiro, poder selvagem, fez o lobo dentro dela se agitar, inquieto. "Não, Halen," o rei Alpha de Silverest. O ar abandonou os pulmões de Anastasia como se alguém tivesse lhe dado um soco no peito. Seu sangue congelou. Ela acabara de pedir ao rei Alpha para dançar com ela. Pior, ela lhe pedira para ficar com ela. Ela o usara como um escudo contra Max na frente de todos. Sua voz vacilou. "Perdoe-me, Sua Majestade. Eu não sabia. Mas antes que ela pudesse terminar, antes mesmo que pudesse dar um passo para trás, os dedos dele envolveram seu pulso. Firmes, quentes, inquestionáveis, e ele a puxou para o centro do salão de baile. Anastasia sentiu o chão se mover sob seus pés. Ela não conseguia processar o que estava acontecendo. O rei Alpha a arrastou para o meio da pista de dança sem dizer uma palavra, sem dar qualquer explicação, sem nem mesmo olhar para ela. Suas mãos encontraram a cintura dela. Os dedos dela estavam posicionados em seu ombro. E a música continuou como se o mundo não tivesse acabado de desabar. Os sussurros começaram instantaneamente. Anastasia os sentiu como agulhas em sua pele. Cabeças se virando, olhos se arregalando, segredos se espalhando como fogo. Quem era o homem encapuzado? Por que ele estava dançando com aquela garota? Ninguém podia ver seu rosto, mas sua postura, a autoridade em seus movimentos, deixavam claro que ele não era um homem comum. Ela não conseguia pensar direito. Seus pés se moviam puramente por instinto, seguindo seus passos enquanto sua mente desmoronava. Cada olhar parecia um julgamento. Cada sussurro soava como uma condenação. O que eu fiz? O que eu fiz? As mãos de Riley eram firmes demais. Seu corpo estava muito próximo.
O cheiro que emanava dele, selvagem, antigo, impossível de ignorar, deixava-a tonta. Anastasia tentou manter alguma aparência de compostura, mas o terror pulsava a cada batida do seu coração. Ele não falava, nem uma única palavra. Apenas a guiava com uma precisão que deixava claro que fazia isso há anos, comandando tudo ao seu redor com a mesma facilidade com que comandava um reino. E ela era a tola desesperada que o arrastara para isso. Ela não deveria ter vindo ao baile da lua crescente, mas sua mãe insistiu, seu pai decretou, e a obediência corria tão profundamente em suas veias que ela não conseguiu dizer não. O grande salão do castelo Silverest ardia com velas e expectativa, transformando aquele imenso espaço em um mercado de almas, onde famílias inteiras apostavam o futuro de suas filhas em um único olhar do rei Alfa. Era a noite em que as promessas eram seladas perante a corte, quando os noivados eram anunciados publicamente, tornando-se inquebráveis aos olhos do reino. Max queria isso. Ele queria oficializar o acordo entre suas famílias para prendê-la de uma vez por todas. Anastasia sentiu o peso dessa inevitabilidade como correntes em torno de seus pulsos. Sua garganta apertou. Seus olhos ardiam. Ela não conseguia chorar. Não na frente de todos, mas o desespero crescia, sufocante, esmagador. Quando a música parou, ela não aguentou mais. Ela se afastou dele, recuando com as mãos trêmulas. Perdoe-me. Ela sussurrou com a voz embargada. Eu me perdoo. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, antes que alguém pudesse detê-la, Anastasia se virou e correu. Ela atravessou o salão de baile sem olhar para trás, empurrando portas, ignorando chamados, até que o ar frio da noite atingiu seu rosto como um tapa. O jardim do castelo se estendia diante dela, silencioso, iluminado apenas pela lua cheia pendurada acima como uma testemunha muda. Ela continuou correndo, passando pelos canteiros de flores bem cuidados, pelas fontes de pedra, até que as árvores se ergueram à sua frente. A floresta, o único lugar onde ela podia respirar, o único lugar onde ninguém poderia alcançá-la. Seus pés descalços. Ela havia perdido um sapato em algum lugar do jardim, afundando na terra úmida enquanto se aprofundava entre as árvores. Seus pulmões ardiam. Seu vestido rasgou nos galhos. Mas nada disso importava. Nada importava, exceto fugir. Estava lá acabado. A punição viria. A vergonha também. Sua família estaria arruinada. E Max? Max provavelmente estava furioso agora. Raiva misturada com desespero, quente e selvagem, subindo pela sua espinha como fogo. A transformação começou antes que ela pudesse impedi-la. Sua pele formigava, seus ossos estalavam. A dor vinha em ondas, mas Anastasia não lutou contra ela. Ela deixou acontecer, deixou o instinto assumir o controle. Porque na forma de lobo, talvez ela pudesse esquecer, talvez pudesse parar de sentir. E em segundos, onde antes havia uma garota aterrorizada, agora havia um lobo alegre tremendo sob o luar. E então a memória veio. A biblioteca. Anastasia tinha chegado em casa mais cedo naquele dia. Um de seus alunos de piano tinha ficado doente, liberando-a antes do horário. Ela chegou em casa com o coração leve, pensando que encontraria Max lendo, como sempre fazia. Talvez conversassem sobre o baile que aconteceria no dia seguinte, sobre o futuro que supostamente estavam construindo juntos. Ela empurrou a porta da biblioteca, esperando silêncio, livros, paz. Ela encontrou traição. Max estava encostado na estante de carvalho, com as mãos segurando a cintura da prima de Anastasia, os lábios pressionados contra os dela. Não foi um beijo acidental. Não foi um tropeço. Era intimidade. Algo que claramente já vinha acontecendo há algum tempo. Eles riam como se o mundo exterior não existisse, como se Anastasia não existisse. Ela ficou parada na porta, incapaz de se mover, incapaz de respirar, observando a cena se desenrolar como um pesadelo. Levou segundos ou talvez horas. Ela não sabia mais até que sua prima finalmente a notou e soltou um pequeno suspiro falso. Max se afastou lentamente, sem pressa, como se tivesse sido pego fazendo algo levemente inconveniente. Nada sério. Ele ajeitou as roupas, passou a mão pelo cabelo, e quando finalmente olhou para Anastasia, não havia culpa em seus olhos, apenas irritação. Você voltou cedo, disse ele, como se ela fosse a intrusa. Seu primo começou a chorar imediatamente, lágrimas caindo rápido demais para serem reais, balbuciando desculpas vazias, dizendo que não significava nada, que era um erro, que Anastasia precisava entender, mas Anastasia não entendia.
Ela não conseguia entender como o homem que deveria amá-la, que havia jurado construir uma vida com ela, estava beijando outra pessoa como se ela não significasse nada. Ela disse que estava acabado e que não queria mais isso. Max riu. Riu de verdade, como se ela tivesse contado uma piada. Você não pode decidir isso, ele respondeu com voz fria. Nossa família já decidiu. O acordo está feito. E naquele momento, Anastasia entendeu. Ela nunca tinha sido nada além de uma peça, uma transação, um meio de unir terras, dinheiro, influência. O que ela sentia, o que ela queria, não importava. A loba ergueu o focinho para a lua e uivou. O som ecoou pelas árvores, longo, ferido, carregando todo o peso que ela não conseguia mais suportar sozinha. E então ela correu. Correu sem destino, sem pensar, apenas deixando suas patas baterem no chão, deixando o vento cortar seu pelo, deixando a floresta engoli-la inteira. Raylan permaneceu no centro do salão de baile por um momento, observando a direção em que ela havia fugido. Os nobres ao seu redor continuavam sussurrando, trocando olhares confusos, tentando decifrar quem era o homem encapuzado que dançava com a professora de piano. Ele ignorou todos eles. Ajustou o capuz, virou-se e começou a caminhar em direção às portas que davam para os jardins. Ninguém o seguiu. Ninguém ousaria. Outro baile que ele se lembrava de antes. Outra noite de expectativas sufocantes pesando sobre seus ombros como um manto de chumbo. Os anciãos, com seus sorrisos calculistas e olhos esperançosos, circulavam o salão de baile como abutres, empurrando filhas, sobrinhas e primas em sua direção. Todos os malditos anos era a mesma coisa, a mesma farsa. Vossa Majestade deve escolher uma companheira. O reino precisa de herdeiros. Que tal a filha do Lord Brennan ou a sobrinha do Conde de Ashford? Mulheres bonitas, perfeitamente treinadas, sorrisos ensaiados, conversas vazias, todas querendo a coroa, nenhuma querendo o homem por trás dela. A bajulação disfarçava seu interesse. Raylan estava cansado disso, completamente cansado. Se precisasse de uma mulher, ele sabia onde encontrar uma. Os bordéis eram honestos, pelo menos. Pagamento pelo serviço, sem jogos, sem falsidade, sem promessas vazias de devoção eterna. Era por isso que ele estava encapuzado. Porque planejava escapar assim que cumprisse sua obrigação de aparecer. Apenas mais alguns minutos e ele poderia desaparecer nos corredores laterais, deixando os nobres dançarem e tramarem sem sua presença opressiva. Ele estava quase na porta quando alguém esbarrou nele e uma mão tocou seu braço, e o mundo parou. Não gradualmente, não sutilmente, era como se algo dentro dele tivesse acordado de uma vez com um rugido que ecoou por seus ossos. O ar saiu de seus pulmões, seu coração tropeçou, depois acelerou. Todos os nervos de seu corpo se acenderam como se atingidos por um raio. Raylan se virou lentamente, quase com medo do que encontraria. E então ele a viu. Uma jovem mulher, olhos grandes e desesperados, vestido de seda colado ao corpo por causa do nervosismo, cabelo escapando de um penteado elaborado, bela de uma forma que não era planejada ou trabalhada. Natural, real. Dance comigo. As palavras saíram rapidamente de sua boca, quase um sussurro, mas Raylan mal conseguiu processá-las. Ele estava ocupado demais tentando entender o que estava acontecendo com ele. O perfume dela preenchia tudo. Terra úmida, pinheiro, algo doce e selvagem, que fez o lobo dentro dele se mover de uma forma que ele nunca tinha sentido antes. Não era simples desejo, não era mera atração. Era como se cada célula do seu corpo gritasse: é ela, é ela, é ela. Aquele bastardo do clã está me encurralando. Por favor, fique comigo. Não quero ficar sozinha. Ela continuava falando, mas Raylan mal a ouvia. Ele estava perdido nos olhos dela, na presença dela, naquela sensação avassaladora de plenitude que não fazia sentido. Ele pensou: será possível? Não. Impossível. Companheiros eram lenda. Histórias antigas contadas pelos mais velhos nas noites de inverno. Laços tão raros que não havia um caso confirmado em mais de 150 anos. A maioria dos lobos vivia a vida inteira sem experimentar um. Alguns até duvidavam que eles realmente existissem. E mesmo nas histórias era difícil reconhecê-los. Inexplicável, um conhecimento profundo que não vinha da lógica, mas de algo mais primitivo. E você só tinha certeza depois da reivindicação, da mordida que selava o vínculo irreversivelmente, então não podia ser isso. Mas então por que ele sentia como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés? Raylan não se lembrava de ter concordado. Ele não se lembrava de ter tomado nenhuma decisão consciente. Mas, de repente, seus dedos estavam fechando-se em torno do pulso dela,
e a sensação era elétrica, queimando a pele como fogo, e ele a puxava para o centro do salão de baile. Sua mão encontrou a cintura dela. Os dedos dela pousaram em seu ombro. A música continuava, e Raylan não conseguia pensar. Todos os sentidos estavam amplificados, sintonizados nela e somente nela. Ele podia ouvir o coração dela batendo rápido e assustado. Ele sentia o calor da pele dela sob o tecido do vestido. Ele via cada detalhe, os cílios trêmulos, os lábios entreabertos, a única gota de suor escorrendo lentamente pela têmpora dela. Ele queria lamber aquele suor. Ele queria puxá-la para mais perto, eliminar o espaço entre eles. Ele queria enterrar o rosto no pescoço dela e inalar até não haver mais ar nos pulmões. O lobo dentro dele rugia, exigindo, querendo, precisando. E a pior parte era que ele podia senti-la, não apenas fisicamente. Era como se a mente dela estivesse ligeiramente aberta para ele, permitindo que fragmentos de emoção e pensamentos escapassem. Pânico, vergonha, medo. E por baixo de tudo isso, uma centelha de outra coisa. Atração involuntária, curiosidade, confusão. Ele nunca amara uma mulher, nunca se permitir amar. O amor era distração, vulnerabilidade. Mas agora, segurando essa estranha em seus braços, Raylan se sentia completamente encantado, fascinado, como se tivesse passado a vida inteira esperando por esse momento sem saber. Nada disso fazia sentido. Nada disso fazia sentido. Ele manteve o capuz no lugar, a cabeça baixa o suficiente para esconder o rosto. Ele não podia chamar mais atenção do que já estavam chamando. Os murmúrios aumentaram, mas Raylan bloqueou todos eles. Só existia ela, e então a música parou. Ela se afastou abruptamente, tão rápido, que Raylan quase estendeu a mão para agarrá-la de volta por puro instinto. "Perdoe-me", ela sussurrou com a voz embargada. "Eu me perdoo." E antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, antes que pudesse processar o vazio repentino onde ela estava, ela se virou e correu. "Não." O lobo rosnou. "Vá atrás dela agora." Raylan deu um passo, dois, mas se forçou a parar. Ele não podia correr atrás dela no meio do salão de baile. Ele não podia expor ainda mais o que quer que fosse isso. Ele não podia. Mas ela estava correndo. Algo dentro dele se quebrou com essa constatação. Ele ajustou o capuz com as mãos levemente trêmulas e caminhou em direção às portas do jardim. Ninguém o seguiu. Ninguém ousou. O ar frio da noite o atingiu quando ele saiu. A lua cheia pairava acima, enorme e prateada, iluminando os jardins como se fosse luz do dia. Raylan parou na beira do gramado, os olhos examinando o espaço à frente. Ela não estava lá. Ela tinha ido mais longe. Ele respirou fundo, deixando o instinto assumir o controle. O lobo dentro dele se agitou, alerta, farejando o ar com urgência desesperada. E então ele sentiu. Aquele cheiro agora mais forte, mais claro. Terra úmida, pinheiro, algo doce e selvagem que fez todos os seus músculos ficarem tensos, todos os seus nervos acordarem. Vinha da floresta. Ela tinha entrado na floresta. Raylan deu um passo à frente, pronto para segui-la, quando outro cheiro cortou o ar. Lobo. Ela tinha se transformado. Seu coração bateu mais forte. O instinto rugia para que ele fosse atrás dela, a encontrasse, a protegesse, a reivindicasse como sua. Ele precisava de controle, mas era tarde demais. A transformação o atingiu antes que ele pudesse impedi-la. Ossos se quebraram, a pele se ondulou e, em segundos, Raylan não era mais um homem. Ele era um lobo, grande, preto, poderoso e completamente obcecado. Ele correu em direção às árvores, as patas batendo no chão, o nariz levantado enquanto seguia o cheiro que chamava algo primitivo dentro dele. O cheiro ficou mais forte, mais próximo, mas então começou a desaparecer. Raylan correu mais rápido, o coração batendo como um tambor de guerra, os pulmões ardendo. Ela era rápida, rápida demais. Incrivelmente rápida para uma loba tão jovem. Ele saltou sobre um tronco caído, desviou de um riacho, empurrou com mais força contra o chão. O cheiro desapareceu. Raylan derrapou até parar, deslizando sobre folhas úmidas, virando a cabeça em todas as direções. Ele cheirou o ar desesperadamente, procurando em círculos cada vez maiores. Nada. Ela tinha desaparecido, como se a própria floresta a tivesse engolido inteira. Raylan ficou ali ofegante, com o pelo eriçado, todo o corpo tremendo com a necessidade urgente de encontrá-la. Mas ela tinha desaparecido, e ele descobriria quem ela era. E pela primeira vez em décadas, o rei Alpha de Silverest sentiu-se completamente impotente. Capítulo 2. Anastasia não tinha dormido. Ela nem mesmo tentou.
Passou a noite inteira na floresta em sua forma de loba, correndo até suas patas sangrarem, até que o uivo preso em sua garganta finalmente se esvaziou em ecos que ninguém respondeu. Ela voltou antes do amanhecer, suas roupas rasgadas escondidas sob o casaco, entrando pela porta dos fundos, como uma ladra em sua própria casa, e trancando-se em seu quarto. Agora sentada na beira da cama, ainda vestindo os restos de seu vestido, Anastasia olhou para as mãos e tentou não sentir nada, nem o pânico, nem a vergonha. Eu dancei com o rei Alfa, dancei com ele, e depois corri na frente de todos. Seu estômago se revirou. Ela pressionou a mão contra a boca, respirando profundamente. Mas a náusea não passou. Ela sabia o que estava por vir. Sabia que não havia como escapar da punição. Talvez os guardas viessem buscá-la. Talvez sua família fosse exilada. Anastasia. A voz de seu pai atravessou a porta de madeira como um machado. Anastasia engoliu em seco, seu corpo inteiro ficando tenso. Não havia mais tempo. Ela trocou de roupa rapidamente. O corredor estava muito silencioso. Nenhum criado à vista. Nenhum som vinha da cozinha. Era como se a própria casa estivesse prendendo a respiração. Quando ela abriu a porta da sala de jantar, encontrou um tribunal. Sua mãe estava sentada, rígida como uma estátua. Seu pai estava de pé, ao lado da lareira, com o maxilar cerrado e os olhos duros, e Max estava encostado na parede oposta, de braços cruzados, com aquele sorriso venenoso nos lábios. O ar parecia denso, pesado. "Sente-se", ordenou seu pai com voz severa. Anastasia obedeceu, com as pernas tremendo enquanto se sentava na ponta da cadeira, como se pudesse desaparecer se fizesse pequena. "Você tem ideia?" Sua mãe começou, cada palavra fria e precisa como uma lâmina. "Do que você fez ontem à noite?" Anastasia abriu a boca, mas nenhum som saiu. "Você dançou com um estranho", continuou seu pai, dando um passo à frente no baile da lua crescente diante de toda a corte, diante das famílias mais importantes do reino. "Eu não sabia quem era. E então você fugiu." Sua mãe retrucou, sua voz se elevando. "Você abandonou Max no meio do salão de baile. Você virou as costas para ele como se ele não fosse nada. Como se o acordo entre nossas famílias não fosse nada. Ele me traiu." Anastasia explodiu, as palavras saindo antes que ela pudesse contê-las. "Na biblioteca com isso não importa", seu pai interrompeu, batendo com a mão na mesa. O som ecoou pelo ar como um tiro. "O que importa é que você nos humilhou. Você humilhou esta família. Você manchou nosso nome na frente de todos." Anastasia sentiu seus olhos arderem, mas ela conteve as lágrimas. Ela não iria chorar. Ela não iria dar a eles essa satisfação. "Você entende o que sacrificamos para garantir essa aliança?" continuou seu pai, agora com a voz mais baixa, o que só a tornava mais perigosa. "As terras que sustentam esta família, que nos alimentam, que mantêm este teto sobre nossas cabeças, não são nossas, Anastasia. Elas pertencem ao clã dele." Anastasia olhou para Max. Ele ainda estava lá, encostado casualmente, observando como se estivesse assistindo a uma peça particularmente divertida. "É verdade", disse Max, afastando-se da parede e indo para ao lado da cadeira dela. "Muito perto. Meu pai está reconsiderando o acordo depois da humilhação pública de ontem à noite. Ele está se perguntando se ainda faz sentido apoiar sua família." O sangue de Anastasia gelou. "Você está nos ameaçando." Max se inclinou, com o rosto a centímetros do dela. O cheiro de tabaco e conhaque encheu seu nariz, fazendo seu estômago revirar. "Não, querida." A palavra escorria veneno. "Só estou lembrando que escolhas têm consequências. Você escolheu me humilhar. Agora você vive com o que vem depois." Sua mãe empalideceu. Seu pai abriu a boca para falar, mas batidas fortes na porta da frente cortaram o ar. Todos se viraram. Um criado apareceu na soleira com o rosto pálido, segurando algo nas mãos como se fosse uma bomba prestes a explodir. "Senhor." Sua voz tremia. Uma mensagem do castelo. O coração de Anastasia parou. A punição. Ela havia chegado. O criado estendeu um pergaminho selado. Mesmo à distância, Anastasia podia ver o selo, cera vermelha brilhando à luz da manhã, o lobo prateado estampado no centro, o brasão da casa real. Seu pai arrancou o pergaminho das mãos do criado, dispensando-o com um gesto brusco. Ele quebrou o selo com os dedos trêmulos. Medo ou raiva, Anastasia não sabia, e desenrolou o papel. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Seu pai leu, franziu a testa, leu novamente. A confusão tomou conta de suas feições. Ele ergueu os olhos lentamente, olhando para Anastasia com uma expressão que ela não conseguia decifrar. "O que diz?" Sua mãe pressionou,
com voz estridente. Seu pai olhou para o pergaminho novamente, como se as palavras pudessem mudar. É um convite. Sua voz soou incrédula para ela. Anastasia piscou. O quê? Lady Eleni, irmã do rei Alfa, precisa de uma nova professora de piano. Seu pai leu lentamente, como se cada palavra fosse uma armadilha. Anastasia foi pessoalmente recomendada para o cargo. Ela deve se apresentar no castelo em 3 dias. O silêncio caiu como uma pedra. Max reagiu primeiro, empurrando a cadeira. Isso não faz sentido. Sua mãe trocou um olhar com seu pai, seus olhos brilhando com algo perigoso. Esperança, ambição. É uma grande honra, murmurou sua mãe, sua voz de repente calculista. Ensinar a família real. E o pagamento deve ser generoso, acrescentou seu pai, dobrando o pergaminho com cuidado exagerado. Anastasia sentiu seu estômago cair como uma âncora. Nada disso fazia sentido. Não depois do baile. Não depois de usá-lo, fugir dele, criar um escândalo na frente de toda a corte. É uma armadilha. Tem que ser. Não vou, ela sussurrou. Os olhos de sua mãe se arregalaram como se Anastasia tivesse blasfemado. Você vai. É uma convocação real, não uma sugestão. Não seja tola, seu pai retrucou. Anastasia conhecia as histórias. Ela sabia que o rei Alfa nunca agia sem motivo e nada envolvendo ele era simples. Eu disse, não vou. O tapa veio antes que ela pudesse se preparar. A mão de sua mãe cortou o ar e atingiu o rosto de Anastasia com força suficiente para jogar sua cabeça para o lado. A dor explodiu, quente, aguda, e o gosto de sangue encheu sua boca. Você vai, disse sua mãe com a voz trêmula de fúria, e você será grata pela oportunidade. Recusar seria uma ofensa grave, pior do que qualquer escândalo no salão de baile. Anastasia segurou o rosto, com os olhos ardendo, mas não chorou. Ela não lhes daria esse prazer. Seu pai se virou para Max, com uma expressão calculista. Isso até resolve nosso problema por enquanto. Ela fica longe, ela trabalha. Os rumores esfriam. E quando ela voltar, podemos retomar o noivado discretamente. Max demorou para responder. Ele estudou Anastasia por um longo momento, aqueles olhos frios avaliando. Então o sorriso voltou. Ele caminhou em direção a ela, inclinou-se e segurou seu queixo com os dedos firmes demais, forçando-a a olhá-lo. Veja o lado bom, querida. Você terá tempo para refletir. Estaremos esperando quando você voltar. Nós, como se ele já fosse seu dono. Anastasia sentiu a armadilha apertar seu pescoço como uma corda. Ficar significava casar-se com Max. Ficar acorrentada a um homem que a traiu e não sentia remorso. Partir significava enfrentar o rei Alfa, entrar na cova do lobo, confrontar o que quer que ele tivesse planejado para ela. Não havia como escapar. Apenas caminhos diferentes para o abismo. Você parte em 3 dias, decretou seu pai, dobrando o pergaminho e guardando-o no bolso. Arrume suas coisas e comporte-se. Não precisamos de mais escândalos. Assunto encerrado. Os 3 dias passaram como névoa. Na noite anterior à viagem, a porta se abriu sem sua permissão. Sua prima entrou com um sorriso muito doce, muito falso, os olhos brilhando com malícia mal disfarçada. Vim me despedir, anunciou ela, sentando-se na cama como se tivesse todo o direito. Vai para o castelo. Que sorte a sua. Anastasia continuou dobrando um vestido, recusando-se a olhar para ela. Sorte, repetiu sua prima, ajeitando seus cabelos loiros com cuidado exagerado. Quem imaginaria que você, entre todas as pessoas, chamaria a atenção do rei? Curioso, ele nem mesmo te conhece. Como exatamente esse convite chegou até você? O que você fez para chamar essa atenção dele? Anastasia revirou os olhos e pensou. Vou deixar você ficar curiosa. Deixar você pensar que seduziu o rei. Mas então ela decidiu perguntar. Você não tem vergonha. Sua voz saiu baixa, controlada pelo que você fez. Sua prima piscou, inocente, tão falsa que doía olhar para ela. Vergonha por quê? A biblioteca. Max me. O sorriso de sua prima cresceu, lento, satisfeito. Ah, isso. Ela riu levemente, como se estivesse falando de algo trivial. Foi só um pouco de diversão, Anastasia. Você levou isso muito a sério. Max é atraente, você sabe, e você está sempre tão ocupada com suas aulas de piano, seus alunos. Ele estava solitário. Coitado. Anastasia se virou, com o sangue fervendo. Coitado. Sim. Sua prima se levantou, alisando o vestido. Mas não se preocupe, quando você voltar, eu vou me afastar. Eu prometo. Uma mentira tão óbvia que era praticamente um insulto. Saia, disse Anastasia.
Sua prima caminhou até a porta, mas parou na soleira, virando-se com aquele sorriso venenoso. Boa sorte no castelo, prima. Espero que o rei seja gentil com você. A porta se fechou com um clique suave. Anastasia ficou ali sozinha, com a raiva e o desespero lutando dentro de seu peito, como animais enjaulados. A manhã da partida amanheceu cinzenta, como se o próprio céu sentisse o peso do que estava por vir. A carruagem parou nos portões de Silverest às 10 horas em ponto, e Anastasia saiu com as pernas trêmulas, sua pequena mala parecendo incrivelmente pesada. Nenhum membro da família veio se despedir dela. Nem sua mãe, nem seu pai, apenas o cocheiro, que mal olhou para ela. Perfeito. O castelo era ainda mais imponente de perto. Pedras cinza escuras que pareciam engolir a luz, torres perfurando o céu como lanças, janelas estreitas como olhos vigilantes, frias, intimidadoras, impossíveis de ignorar. No topo da escadaria de mármore, uma mulher esperava, alta, rígida, com o cabelo preso em um coque tão apertado que parecia doloroso. Um vestido escuro imaculado e uma postura que deixava claro que ela não tolerava bobagens. Senhora Anastasia. A voz era seca, formal. Sim, sou Madame Crowley, a governanta do castelo. Siga-me. Anastasia subiu os degraus, sua mala batendo contra sua perna, e seguiu a mulher para dentro. O castelo era um labirinto, corredores intermináveis de pedra fria, tapeçarias antigas nas paredes retratando batalhas e lobos ferozes. O silêncio era tão denso que cada passo ecoava como um tambor de guerra. Os criados apareciam e desapareciam como fantasmas, com a cabeça baixa, nunca olhando nos olhos dela. Finalmente, Madame Crowley parou diante de uma porta esculpida, adornada com rosas selvagens e lobos correndo. Ela bateu 3 vezes, esperou e então abriu a porta sem esperar por uma resposta. Lady Elane, sua nova professora, chegou. A sala era completamente diferente do resto do castelo, clara, arejada, com enormes janelas que deixavam o sol entrar. O sol que finalmente havia rompido as nuvens. Um piano de cauda estava no centro, preto brilhante, tão bem cuidado que Anastasia quase sentiu vontade de chorar. E ao lado do piano, uma menina, de 12, talvez 13 anos, cabelos escuros trançados, um vestido simples, mas elegante, e olhos iguais aos do rei, intensos. Mas enquanto os dele eram frios, os dela brilhavam com vida. A menina levantou-se com um sorriso tímido no rosto. Olá. Sua voz era suave, quase um sussurro. Sou Eleni. Você é a professora que meu irmão chamou? O estômago de Anastasia revirou. Meu irmão chamou, eu... Sim, sou Anastasia. Dou aulas de piano há alguns anos. O sorriso de Elinia se ampliou. Finalmente, ela correu para o piano, sentando-se no banco com entusiasmo. A última professora só falava sobre postura e teoria. Ela nunca me deixava tocar de verdade. Você pode realmente me ensinar? Apesar de tudo, do medo, da confusão, do peso esmagador do castelo, algo se suavizou dentro do peito de Anastasia. Eu posso, ela murmurou. Vamos ver como você toca. Eline começou a tocar. Desajeitada, sim, seus dedos tropeçavam nas notas. Mas havia esforço ali. Vontade. Paixão escondida sob uma técnica pobre. Anastasia sentou-se ao lado dela, corrigiu sua postura, ajustou seus dedos e elas começaram a tocar. Capítulo 3. Uma semana. 7 dias inteiros desde que Anastasia chegara ao castelo, e ela não tinha visto o rei uma única vez. Não que ela estivesse procurando por ele. Claro que não. Ela estava muito ocupada com as aulas, com Elane, com a rotina rígida que Madame Crowley impunha como lei. Acordar antes do nascer do sol, café da manhã rápido, aulas de piano das 8 às 11. Almoço, tarde livre para estudar partituras ou descansar. Jantar às 7. Deitar cedo, simples, controlado, seguro. Mas à noite, quando o castelo ficava em silêncio e Anastasia ficava sozinha com seus pensamentos, a memória voltava. O baile, a dança, as mãos dele segurando as dela. Aquele perfume, terra, pinho, algo selvagem que despertou a loba dentro dela como nunca antes. E então ela acordava com o coração acelerado, a pele arrepiada, sem saber por quê. Eline era o oposto do castelo, onde tudo ao seu redor era pedra fria e silêncio pesado. Ela era leve, falava sem parar, ria alto demais, tinha opiniões fortes sobre tudo. E tocava piano com uma paixão desajeitada que fazia a Anastasia sorrir mesmo nos dias mais difíceis. Você é muito melhor do que o último professor, Elane disse no quarto dia, parando no meio de uma escala para olhar para Anastasia com aqueles olhos cinzentos tão parecidos com os de seus irmãos. Ela apenas reclamou, dizendo,
Eu não tenho talento. Você tem talento, Anastasia corrigiu, ajustando os dedos da menina nas teclas. Você só precisa de prática e paciência. Eline fez uma careta. Paciência é chata. Anastasia riu. Eu sei, mas é necessário. Agora, no 7º dia, Eline estava particularmente distraída. Ela errava as mesmas notas repetidamente, suspirava alto e ficava olhando pela janela como se estivesse esperando por algo. Elane, Anastasia chamou baixinho. Está tudo bem? A menina parou de tocar, deixando as mãos cair no colo. Ela ficou em silêncio por um momento, mordendo o lábio inferior antes de finalmente falar. Você tem medo do meu irmão? A pergunta pegou Anastasia de surpresa. Por que você pergunta isso? Porque todo mundo tem. Aline virou-se no banco, ficando de frente para Anastasia. Todos no castelo. Os criados andam na ponta dos pés quando ele passa. Os conselheiros falam baixinho ao seu redor. Até os guardas ficam tensos. Anastasia escolheu suas palavras com cuidado. Ele é o rei Alfa. É natural que as pessoas o respeitem. Não é respeito, corrigiu Elane, baixando a voz. É medo. Eles têm medo do que ele pode fazer, do que ele se torna quando perde o controle. O estômago de Anastasia se contraiu. Perde o controle. Elane desviou o olhar, seus dedos brincando com a barra do vestido. Há algo errado com ele, com nossa linhagem. Os anciãos não falam sobre isso abertamente, mas eu escuto tarde da noite, quando eles pensam que estou dormindo. Eles dizem que os alfas da nossa família são amaldiçoados. Anastasia sentou-se ao lado dela no banco, seu coração batendo mais rápido. Amaldiçoados por se tornarem agressivos, violentos. À medida que envelhecem, eles lentamente perdem a razão. Nosso avô morreu jovem porque não conseguia mais controlar sua raiva. Nosso pai também. Eline olhou para Anastasia e havia uma dor real naqueles olhos jovens. Raylan já tem episódios. Às vezes, ele se tranca no quarto e eu ouço coisas sendo quebradas, e então ele passa dias sem falar com ninguém. Anastasia sentiu algo apertar seu peito. Eline, o conselho quer que ele se case. A garota continuou, as palavras saindo mais rápido agora, como se precisasse liberar algo que vinha guardando há muito tempo. Eles acham que uma esposa pode acalmá-lo, que ter uma companheira pode ajudar. Mas Raylan se recusa. Ele diz que não vai acorrentar ninguém a ele, que isso seria cruel. Elas ficaram em silêncio por um momento. Anastasia não sabia o que dizer. Como confortar uma garota que carregava tanto medo pelo irmão? Então Elenia sorriu. Foi um sorriso pequeno, triste, mas genuíno. Eu adoraria se você se casasse com ele. Anastasia piscou, certa de que tinha ouvido mal. O quê? Você é gentil, explicou Eleni, como se fosse óbvio, e você não tem medo dele. Eu percebi. Quando falo sobre Raylan, você não fica tensa como os outros. E se você se casasse com ele, poderia ficar aqui para sempre, ensinando piano para sempre. Apesar do peso da conversa, Anastasia não conseguiu conter um sorriso. Você é muito inteligente. Você sabe disso. Eu sei. Eline deu de ombros, fingindo falsa modéstia, de uma forma que fez Anastasia rir de verdade. Mas um rei não se casa com alguém como eu, disse Anastasia gentilmente, com a realidade pesando em sua voz. Não tenho nada a oferecer politicamente. Nenhuma terra, nenhum título, nenhuma aliança importante. Sou apenas uma professora de piano. Você é mais do que isso, insistiu Eline, teimosa. Eu sei que você é. Anastasia não respondeu porque não havia resposta que ela pudesse dar. Em vez disso, elas voltaram para o piano. Mas as palavras permaneceram, ecoando na mente de Anastasia muito tempo depois do fim da aula. Amaldiçoado, violento, perdendo a razão. E ainda assim, quando ela pensava no rei Alfa, não sentia medo. Raylan estava evitando Anastasia. Ele sabia disso. Ele admitiu isso para si mesmo nas horas solitárias antes do amanhecer, quando o castelo dormia, e ele ficava acordado lutando contra pensamentos que não deveria ter. Uma semana desde que ele a trouxe para o castelo, e cada um desses dias tinha sido uma tortura, porque ele a sentia o tempo todo. Não importava onde estivesse no castelo, ele sempre sabia onde ela estava, como se um fio invisível os conectasse, puxando-o constantemente em sua direção. De manhã, ele sentia quando ela acordava, seu perfume doce, feminino, impossível de ignorar, flutuava pelos corredores até chegar até ele. À tarde, quando ela dava aulas para Eleni, Raylan se pegava parando perto da sala de música apenas para ouvir, sua voz explicando acordes, o riso suave quando Eleni dizia algo engraçado, o som do piano tocado por dedos surdos. E à noite, era pior, porque à noite Raylan sonhava. Ele sonhava com ela deitada ao seu lado, cabelos espalhados pelo travesseiro, pele nua brilhando sob o luar.
Ele sonhava com as mãos dela em seu peito, a boca dela na sua, o corpo dela arqueando sob seu toque. Ele acordava encharcado de suor, com a respiração ofegante, desejando algo que não podia ter. Ele não entendia. Nada disso fazia sentido. Raylan conhecia mulheres. Ele já havia se deitado com algumas. Ele sabia o que era desejo. Mas isso era diferente. Era obsessão. Era necessidade. Era como se cada célula de seu corpo clamasse por ela, exigindo proximidade, contato, posse. E estava piorando. Os acessos de raiva que antes ocorriam uma vez por mês, agora o ameaçavam diariamente. A raiva fervilhava logo abaixo da superfície, pronta para explodir ao menor gatilho. Raylan sentia o lobo arranhando por dentro, querendo sair, querendo caçar, querendo reivindicar. Mas reivindicar o quê? Quem? Ela. A resposta veio instintivamente, inevitavelmente. E isso o aterrorizou, porque Raylan sabia o que isso significava. Ele sabia o que sua linhagem carregava. A maldição que destruíra seu avô, seu pai, todos os alfas antes deles, a agressividade crescente, a lenta perda da razão, a transformação de homem em monstro. Ele não podia arrastar Anastasia para isso. Ele não podia condená-la a viver ao lado de alguém que acabaria perdendo o controle, que se tornaria perigoso, imprevisível. Mas ele também não podia ficar longe. Então, ele evitou. Ele manteve distância. Ele ficava em seus aposentos quando sabia que ela estaria nos corredores. Ele apressava as reuniões para não correr o risco de cruzar com ela. Estava funcionando, mais ou menos, até que não funcionou mais. A reunião do conselho tinha sido um desastre. 3 horas de velhos discutindo sobre alianças, casamentos, herdeiros, empurrando nomes de mulheres para Raylan como se ele fosse um garanhão reprodutor. A filha do Lord Brennan seria uma escolha sensata, Vossa Majestade. A fronteira de suas terras, a sobrinha do Conde de Ashford, traria uma aliança com o Norte, e talvez a viúva do Barão Whitmore, ainda jovem, já provou que é capaz. Raylan suportou tudo em silêncio, como sempre fazia, ouvindo os mesmos nomes que eram recitados em todas as reuniões. Mas ele não aguentava mais. Seu maxilar estava cerrado. Suas mãos agarravam os braços da cadeira. Sua respiração era controlada. Por dentro, porém, a fúria crescia. Quente, violenta, incontrolável. O lobo rugiu, exigindo que ele destruísse algo, exigindo que ele mandasse todos aqueles velhos tolos para o inferno, exigindo que... Vossa Majestade, está bem? A voz do conselheiro-chefe o trouxe de volta à realidade. Raylan percebeu tarde demais que suas mãos tremiam, que suas garras começavam a surgir nas pontas dos dedos, que seus olhos provavelmente já brilhavam em dourado. Ele se levantou de um salto. A reunião foi encerrada e ele saiu antes que alguém pudesse protestar. Agora ele caminhava pelos corredores vazios, tentando controlar a transformação que ameaçava se libertar. Ele respirou fundo, contou até 10, fechou os olhos. Não adiantou. A raiva pulsava, crescendo, exigindo libertação. Raylan sentiu seus ossos começarem a estalar, sua pele formigar. Não aqui. Não nos corredores. Ele precisava chegar aos seus aposentos, trancar-se lá dentro, deixar que acontecesse longe de todos os outros. Mas então ele ouviu. Música. Um piano sendo tocado em algum lugar próximo. Notas suaves e delicadas flutuando no ar como água fresca. E algo dentro de Raylan parou. A fúria não desapareceu, mas recuou como uma onda sendo puxada de volta para o mar. O tremor em suas mãos diminuiu. Sua respiração ficou menos ofegante. Raylan virou a cabeça, seguindo o som. A sala de música. É claro que ele não deveria ir lá. Ele sabia que deveria continuar andando, trancar-se em seu quarto, esperar que isso passasse, mas seus pés já estavam se movendo. Ele empurrou a porta rachada lentamente, silenciosamente e a viu. Anastasia estava sentada sozinha ao piano, completamente alheia à presença dele. Seus dedos dançavam sobre as teclas com graça natural, tocando algo que Raylan não reconhecia. Melancólica, bela, dolorosa. Seus olhos estavam fechados, seus lábios levemente entreabertos. Seu corpo balançava levemente com a música, e Raylan sentiu algo dentro dele se quebrar e se reconstruir ao mesmo tempo. A fúria desapareceu completamente. Em seu lugar, surgiu algo igualmente intenso, mas diferente. Quente, doce, devastador. Ele deu um passo para dentro da sala, depois outro, movendo-se em direção a ela por instinto, incapaz de resistir. Foi quando Anastasia sentiu. Seus dedos escorregaram nas teclas. A música parou. Ela abriu os olhos e virou a cabeça. E quando seu olhar encontrou o dele, o mundo parou. Raylan viu seus olhos se arregalarem,
Viu a cor subir pelo pescoço dela. Viu seus lábios se abrirem ligeiramente como se ela estivesse prestes a falar, mas tivesse esquecido as palavras. E ele sentiu tudo. O coração dela acelerou, a respiração ficou instável, o perfume mudou, ficando mais doce, mais forte, mais desejoso. Ela também sentiu. Sentiu o que quer que fosse vibrando entre eles. Raylan deu mais um passo, depois se forçou a parar. Porque se ele se aproximasse mais, se a tocasse, não seria capaz de parar. Continue tocando, ouviu sua própria voz dizer, áspera e baixa. Por favor, Anastasia piscou, ainda olhando para ele, claramente confusa. Mas então, lentamente, ela voltou-se para o piano. Seus dedos pousaram nas teclas, hesitantes no início, depois mais firmes. Ela começou a tocar, mas agora era diferente, mais intenso, como se ela estivesse tocando para ele, para acalmá-lo, para alcançá-lo. Raylan ficou ali, perto da porta, observando, incapaz de se mover, incapaz de sair. A música fluía e com ela a paz. A verdadeira paz. Algo que Raylan não sentia há anos. Ele queria ir até ela, sentar-se ao lado dela no banco, tocar seu cabelo, sentir sua pele. Ele queria beijá-la ali mesmo, pressionar sua boca contra a dela, até que nenhum dos dois pudesse respirar. Ele queria puxá-la para o seu colo, sentir seu peso contra ele, saborear cada centímetro do corpo que o assombrava todas as noites. Ele queria... Não. Raylan fechou os olhos, lutando contra o impulso, lutando contra a necessidade que ameaçava consumi-lo. Quando ele abriu os olhos novamente, ele se forçou a dar um passo para trás. Depois outro. Anastasia parou de tocar. Ela se virou. Seus olhares se encontraram novamente. E Raylan viu em seus olhos a mesma confusão, o mesmo desejo, a mesma pergunta martelando em sua própria cabeça. O que está acontecendo conosco? Mas ele não disse nada. Ele não podia, porque se abrisse a boca, se deixasse as palavras saírem, não sabia o que poderia dizer. E ele tinha medo, medo verdadeiro do que poderia acontecer. Então, ele apenas acenou com a cabeça uma vez, um movimento breve e tenso, e saiu. Ele fechou a porta atrás de si e encostou as costas na parede do corredor, com o coração batendo forte como um tambor de guerra. O que está acontecendo comigo? Anastasia ficou onde estava, olhando para a porta fechada, incapaz de processar o que acabara de acontecer. Ele estivera ali, na mesma sala que ela, olhando para ela com aqueles olhos que pareciam ver através dela. E quando ela começou a tocar, sentiu algo mudar. O ar ficou mais denso, carregado, como se houvesse eletricidade pulsando entre eles. Anastasia pressionou a mão contra o peito, tentando acalmar o coração acelerado. Por que ele a afetava tanto? 2 dias se passaram. Anastasia não viu o rei novamente, mas sentia quando ele estava por perto. Era estranho, inexplicável. Quando ela caminhava pelos corredores, às vezes parava, com o coração acelerado sem motivo. Segundos depois, via a sombra dele virando uma esquina distante. Ele nunca se aproximava. Apenas olhava e desaparecia. Era enlouquecedor. Naquela noite, Anastasia acordou abruptamente, com o coração batendo forte e a pele molhada de suor. Ela se sentou na cama, respirando com dificuldade, tentando entender o que a havia assustado. Não tinha sido um pesadelo. Tinha sido um sentimento, raiva, dor, desespero, como se alguém estivesse gritando dentro de sua cabeça sem palavras. Apenas emoção pura, violenta, incontrolável. E então ela ouviu um rugido, alto, feroz, ecoando pelos corredores do castelo como um trovão. Anastasia congelou. Lobo enfurecido. O rei. Tinha que ser ele. Ela deveria ficar em seu quarto. Madame Crowley tinha sido clara sobre as regras. Se ela ouvisse rugidos à noite, deveria ficar trancada, não sair, não se envolver. Quando o rei está assim, ninguém o perturba. Isso é uma ordem. Mas Anastasia já estava se levantando, já caminhando até a porta, já abrindo-a. O corredor estava vazio, silencioso, mas ela sentiu. Ela sentiu a direção de onde vinha aquela emoção sufocante. Ela virou à esquerda, depois à direita, subiu escadas, passou por portas fechadas, até parar em frente a um par de portas duplas. Pesadas, esculpidas com lobos e luas, os aposentos do rei. Outro rugido veio de dentro, mais fraco desta vez, exausto. Anastasia não pensou. Ela simplesmente empurrou a porta e entrou. O quarto era enorme, uma cama enorme no centro, janelas altas mostrando a lua cheia lá fora, móveis escuros espalhados ao redor. Mas Anastasia mal registrou nada disso porque ele estava lá. Riley nu, completamente nu na cama, de joelhos, seu corpo inclinado para a frente,
tremendo violentamente. A transformação estava terminando. Anastasia viu isso. O pelo recuando, os ossos voltando ao lugar, as garras encolhendo e se transformando em dedos humanos. Parecia agonizante, óbvio pela maneira como ele ofegava, pela maneira como todos os músculos de seu corpo se tensionavam. E então ele levantou a cabeça. Seus olhos encontraram os dela, dourados, brilhando como metal derretido sob o luar. Ele ficou imóvel, apenas olhando, como se não pudesse acreditar que ela estava ali. Anastasia deu um passo à frente e depois outro. Não. Sua voz saiu áspera, quebrada. Vá embora, por favor. Mas ela não foi embora. Continuou se movendo até estar perto da cama, perto dele. Raylan tentou se levantar, mas seu corpo se recusou. Ele balançou, quase caindo da cama. Anastasia reagiu por instinto. Ela correu para frente, suas mãos alcançando-o, segurando-o antes que ele caísse. Sua pele estava quente, febril, o corpo poderoso tremendo sob suas mãos. Eu estou aqui, ela sussurrou, sem saber de onde as palavras vieram. Tudo bem, eu estou aqui, Raylan ofegou. Seus olhos, ainda dourados, ainda mais de lobo do que de homem, fixaram-se no rosto dela com uma intensidade que tirou o ar de seus pulmões. Ela o ajudou a deitar, acariciou sua cabeça com cuidado, abaixando-a até que repousasse no travesseiro. Seu cabelo estava úmido de suor. Seu peito subia e descia muito rápido. Anastasia deveria ir embora. Ela sabia disso. Em vez disso, sentou-se na beira da cama e passou a mão pelo cabelo dele lentamente, gentilmente, como se estivesse acalmando um animal selvagem. E funcionou. Seu corpo relaxou. Sua respiração se estabilizou. Seus olhos começaram a voltar ao normal. Eles ficaram assim por um tempo indeterminado. Anastasia acariciando seu cabelo. Raylan olhando para ela como se ela fosse um milagre. Então seus dedos se moveram. Lentamente, hesitantemente, até fecharem em torno do pulso dela. Eles não apertaram, apenas seguraram suavemente. Você precisa ir. Sua voz estava mais controlada agora, mas ainda rouca. Por favor, Anastasia, volte para o seu quarto. Anastasia olhou para os olhos dele, que imploravam, e para a mão que segurava seu pulso como se fosse uma tábua de salvação. Por quê? Ela sussurrou. Porque se você não for... Raylan fechou os olhos, cerrando os dentes. Se você não for, eu não vou me controlar. O silêncio que se seguiu era denso com tudo o que nenhum dos dois disse. Anastasia sentiu seu coração bater mais forte. Sentiu o calor subir sob sua pele. Sentiu o desejo, o mesmo desejo amaldiçoado que a atormentava, surgir de volta com força renovada. Ela deveria ir. Era sensato. Era seguro. Mas ela olhou para ele, para o homem lutando contra demônios que ninguém mais podia ver, carregando um peso que ninguém mais podia sentir. E ela não queria ir. Ela queria ficar, agarrar-se, mas Anastasia acenou lentamente com a cabeça, concordando sem palavras. Ela levantou-se da cama, sentindo a mão dele deslizar do seu pulso, sentindo a perda como algo físico. Ela caminhou até a porta, abriu-a e olhou para trás uma última vez. Raylan estava deitado onde ela o havia deixado, com os olhos fixos nela, a expressão devastada. E Anastasia soube com absoluta certeza que estava perdida. Capítulo 4. Os dias que se seguiram foram estranhos. Anastasia manteve sua rotina, aulas com a Lenia, refeições tranquilas, caminhadas pelos jardins internos. Mas tudo parecia diferente agora, como se o mundo tivesse se inclinado em seu eixo naquela noite em que ela entrou no quarto dele e segurou um rei quebrado em seus braços. Ela não via Raylan, não diretamente, mas sabia que ele estava lá. Ela o sentia sempre que ele passava pelos corredores próximos, mesmo quando não podia vê-lo. O ar mudava, ficava mais denso, carregado com algo elétrico que fazia sua pele arrepiar. Às vezes, ela virava a cabeça rapidamente e via apenas a silhueta dele desaparecendo em uma esquina distante. Ele continuava mantendo distância, mas agora era diferente. Antes, parecia simplesmente que ele a evitava. Agora parecia uma luta, como se cada passo que ele dava para longe dela lhe custasse algo. E os rumores começaram. Anastasia os ouvia nos sussurros dos criados, nas conversas abafadas que cessavam no momento em que ela entrava em uma sala. O rei está diferente, mais calmo, sem acessos de raiva esta semana, sem rugidos à noite. Anastasia fingia não ouvir. Fingia não notar o peso dos olhares curiosos toda vez que caminhava pelos corredores. Fingiu que seu coração não acelerava sempre que alguém mencionava o rei. Mas por dentro ela sentia tudo e não entendia nada. Naquela noite, Anastasia foi dormir cedo. Ela estava exausta, não fisicamente, mas emocionalmente, como se carregasse um peso invisível que ficava mais pesado a cada dia.
Deitada na cama enorme, puxou os lençóis até o queixo e fechou os olhos, tentando acalmar a mente. O sono veio rápido, rápido demais, e com ele o sonho. Raylan estava lá em seu quarto, caminhando em direção à cama com passos lentos e deliberados. Ele vestia apenas calças escuras, seu peito nu, revelando músculos definidos, pele bronzeada brilhando sob o pálido luar que entrava pela janela. Seus olhos cinzentos, intensos, ardentes, fixos nela como se ela fosse a única coisa que existisse no mundo. Anastasia tentou se sentar, mas seu corpo não respondia. Ela estava presa não por cordas ou correntes, mas por algo muito mais sutil. O olhar dele, a presença dele, o desejo pulsando entre eles como uma força viva. Ele chegou à cama, parou, se inclinou e sussurrou com uma voz baixa e áspera. Você me pertence. Então sua mão tocou o rosto dela, deslizou pela bochecha, traçou o queixo, desceu lentamente pelo pescoço, deixando um rastro de fogo pela pele. Anastasia ofegou. Seu corpo inteiro despertou de maneiras que não deveria. O calor a invadiu. Urgente, desesperado. A mão dele continuou descendo pela clavícula, entre os seios, pelo estômago. Então ele se inclinou para mais perto, os lábios tão próximos dos dela que ela podia sentir a respiração dele aquecendo sua boca. Diga que você é minha, ele ordenou, sua voz um grunhido baixo. Anne. Anastasia acordou. Ela se sentou com um sobressalto, ofegante, seu coração batendo tão forte que doía. Sua pele estava úmida de suor. Todo o seu corpo latejava com um desejo tão intenso que beirava a dor. Ela pressionou a mão contra o peito, tentando estabilizar a respiração, mas foi inútil, porque ela ainda sentia aquilo. O toque fantasmagórico da mão dele em sua pele, o calor, a necessidade ameaçando consumir seu corpo. O que está acontecendo comigo? Anastasia empurrou os lençóis para o lado e se levantou. Ela precisava de ar, espaço, qualquer coisa para tirá-la daquele estado. Ela caminhou até a janela e abriu as cortinas. A lua lá fora estava quase cheia, prateada e enorme, iluminando os jardins como se fosse dia. Não era o suficiente. Anastasia se virou e foi até a porta, abrindo-a. O corredor estava escuro, vazio, silencioso. Ela saiu e colidiu com algo sólido. Não, alguém. Mãos fortes a seguraram pelos braços antes que ela caísse, e o cheiro, terra, pinheiro, selvagem, inundou seus sentidos, fazendo o mundo inteiro parar. Anastasia ergueu os olhos. Raylan estava bem ali, na frente da porta dela, sua mão levantada como se estivesse prestes a bater. Eles congelaram, simplesmente se olhando, ambos respirando irregularmente, com os corações batendo fora do ritmo. Anastasia viu nos olhos dele o mesmo desespero que sentia, a mesma necessidade, a mesma batalha perdida. Eu, Raylan, comecei, sua voz áspera. Então ele parou, fechou os olhos, respirou fundo. Espero que você possa me perdoar por isso. Anastasia mal teve tempo de processar as palavras antes que ele continuasse. Mas eu não aguento mais. E então ele a beijou. Não foi gentil, não foi hesitante. Foi devastador. Sua boca tomou a dela com uma fome que fez os joelhos de Anastasia dobrarem. Mas ele a segurou, puxando-a contra si. Uma mão segurando sua cintura, a outra deslizando para cima em seus cabelos, segurando-a com firmeza. Anastasia ofegou contra seus lábios e Raylan aproveitou o momento, aprofundando o beijo, sua língua deslizando em sua boca, explorando, reivindicando. Seu gosto inundou seus sentidos, masculino, sombrio, viciante. Anastasia sentiu seu corpo inteiro derreter, sua mente racional se dissolver, deixando apenas a sensação crua. Suas mãos se levantaram instintivamente, agarrando seus ombros, as unhas cravando-se em sua pele através da camisa fina que ele usava. Raylan rosnou baixinho contra sua boca. O som vibrou pelo corpo de Anastasia, direto para o centro do desejo, pulsando cada vez mais forte. Ele a empurrou para trás, e Anastasia foi de boa vontade, seus pés tropeçando até que suas costas bateram na parede. Raylan pressionou seu corpo contra o dela, e ela sentiu cada centímetro dele. Sólido, quente, impossível de ignorar. O beijo ficou mais urgente, mais desesperado, como se ambos estivessem se afogando, e esse fosse o único ar que restava no mundo. As mãos de Raylan deslizaram pelos lados do corpo dela, segurando sua cintura, seus quadris, puxando-a ainda mais para perto, eliminando os últimos centímetros de espaço entre eles. E Anastasia o conduziu. Ela se arqueou contra ele, seus dedos se enroscando em seus cabelos, puxando, segurando,
massageando. Raylan afastou a boca dela apenas o tempo suficiente para respirar. Sua testa pressionada contra a dela, seus olhos agora dourados, ardendo com algo selvagem, fixos nos dela. Anastasia. Seu nome saiu dele como uma oração, como um aviso. Se você quiser que eu pare, diga agora. Anastasia deveria. Ela sabia que deveria. Era a coisa sensata, lógica e segura a se fazer. Mas ela olhou para ele, para aqueles olhos ardentes de desejo tão feroz quanto o dela, para o corpo tremendo com o esforço de se controlar, para o homem lutando contra seus demônios apenas para protegê-la. E ela não queria que ele parasse. Ela queria isso. Ela o queria. Mesmo que fosse errado, mesmo que fosse loucura. Não pare, ela sussurrou. E ela viu o momento exato em que o controle dele se quebrou. Raylan soltou um grunhido profundo e primitivo e a beijou novamente. Mas dessa vez, ele a agarrou pela cintura e a levantou. Anastasia envolveu as pernas em torno dele instintivamente, sentindo sua força, seu calor, sua necessidade. Ele a carregou até a cama, deitando-a com uma gentileza surpreendente, apesar da urgência que vibrava entre eles. Anastasia mal teve tempo de respirar antes que ele estivesse sobre ela, seu peso deliciosamente prendendo-a aos lençóis. Suas mãos estavam por toda parte agora, deslizando por seus lados, movendo-se sob sua fina camisola, tocando a pele nua que queimava sob sua atenção. Anastasia arqueou-se contra ele, um som suave escapando de seus lábios quando os dedos dele traçaram a curva de sua cintura. Subindo, subindo. Perfeito, murmurou Raylan contra seu pescoço, seus lábios beijando e mordiscando levemente sua pele sensível. Você é perfeita. As mãos de Anastasia foram para a camisa dele, puxando-a, querendo sentir a pele dele contra a sua. Raylan ajudou, arrancando a camisa pela cabeça e jogando-a de lado. E então ele estava lá, nu da cintura para cima, músculos definidos, pele bronzeada, cicatrizes contando histórias que Anastasia de repente ansiava conhecer. Ela deslizou as mãos sobre o peito dele, sentindo o coração dele batendo rápido demais, forte demais sob as palmas das mãos. Raylan fechou os olhos, cerrando os dentes como se o toque dela fosse um doce tormento. Então seus olhos se abriram novamente, fixando-se nos dela. E havia algo diferente agora, algo mais profundo do que o desejo. Havia reverência, admiração, algo perigosamente próximo da devoção. Você não tem ideia, disse ele com a voz áspera. Do que você faz comigo? Ele a beijou novamente, mas agora era diferente. Ainda intenso, ainda desesperado, mas com ternura entrelaçada. Cuidado, como se ela fosse algo precioso, que ele tivesse medo de quebrar. Sua camisola desapareceu em algum momento. Anastasia não sabia quando nem como. Ela apenas sentiu o ar frio em sua pele, depois o calor do corpo dele cobrindo o dela, aquecendo, protegendo. As mãos dele exploraram cada curva, cada linha, cada centímetro de pele, como se estivesse memorizando-a. E Anastasia deixou, perdida na sensação, no toque, na maneira como ele a fazia se sentir, desejada, amada, necessária. Quando finalmente se uniram, foi com uma respiração compartilhada, um momento de conexão perfeita que fez tudo o mais parar. O mundo, o tempo, o medo, tudo. Havia apenas eles, apenas isso, e era devastador da melhor maneira possível. Depois, quando a respiração deles finalmente desacelerou e o mundo voltou a focar, Anastasia descansou nos braços dele, com a cabeça no peito dele, ouvindo o batimento cardíaco ainda acelerado dele. Raylan passou os dedos pelo cabelo dela lentamente, gentilmente, como se tivesse todo o tempo do mundo. Eles ficaram em silêncio por um longo tempo. Não era desconfortável. Era paz. Paz verdadeira. Então Raylan falou, sua voz baixa, quase hesitante. Você sabe que isso muda tudo, não sabe? Anastasia levantou a cabeça para olhá-lo. O que você quer dizer? Seus olhos encontraram os dela, e havia peso ali. Medo e algo que parecia uma esperança frágil à beira de se quebrar. Não posso deixar você ir agora, ele admitiu. Não depois disso. Não quando ele parou, fechando os olhos como se as próximas palavras lhe custassem muito. Não quando você é a única coisa que me trouxe paz em anos. O coração de Anastasia apertou. Ela colocou a mão em seu rosto, acariciando-o gentilmente. Raylan, mas eu também não posso te manter. Ele continuou, abrindo os olhos, e a dor neles era palpável. Não seria justo. Não com o que eu sou, com o que eu carrego. Do que você está falando? Raylan exalou pesado, cansado, como se carregasse séculos nos ombros. Preciso te contar uma coisa, ele disse.
Algo que eu deveria ter te contado antes de fazer isso com você. Anastasia sentou-se, puxando o lençol sobre o corpo, com o medo crescendo em seu peito. O que é? Raylan também se sentou, passando as duas mãos pelo cabelo em um gesto frustrado. Há algo errado comigo, com minha linhagem. As palavras saíram difíceis, forçadas, como uma maldição. Ninguém sabe exatamente de onde vem ou porquê, mas está aqui há gerações. Os alfas da minha família. À medida que envelhecem, tornam-se agressivos, violentos, perdem lentamente a razão até que nada resta além da fúria. Anastasia ouviu, seu coração apertando mais a cada frase. Meu avô morreu aos 40 anos. Raylan continuou, olhando para as mãos como se esperasse ver sangue nelas. Ele teve que ser contido por seus próprios guardas, porque atacava inocentes. Meu pai conseguiu controlar isso por mais tempo, mas no final foi a mesma coisa. Ele morreu em batalha porque entrou em um acesso de raiva cega e não conseguia distinguir aliados de inimigos. Raylan, já sinto isso acontecendo, ele interrompeu, a voz ligeiramente trêmula. Os ataques estão ficando mais frequentes, mais intensos. Qualquer coisa pode me levar ao limite, e eu sei que, eventualmente, não serei mais capaz de lutar contra isso. Ele finalmente olhou para ela, com os olhos úmidos. É por isso que nunca quis ninguém. Nunca quis me aproximar de ninguém, porque não quero arrastar ninguém para isso. Não quero que você viva com medo de mim, que me veja me tornar um monstro. Anastasia sentiu as lágrimas queimarem, mas as conteve. Você não é um monstro. Ainda não, ele corrigiu suavemente. Mas serei. É inevitável. Acontece com todos nós. Então por quê? Anastasia engoliu em seco. Por que você fez isso? Por que hoje à noite? Raylan soltou uma risada sem humor. Apenas dor. Porque sou egoísta. Porque não consegui mais resistir. Por causa de você. Ele apertou os olhos. Porque você me acalma de maneiras que não consigo explicar. Quando você está perto, a fúria se acalma. Quando você me toca, sinto paz. E eu precisava ter isso, ter você, mesmo que fosse apenas por uma noite. As lágrimas vieram então. Anastasia sentiu-as cair, mas não as enxugou. Você não me quer? Perguntou ela com voz baixa. Eu quero você, respondeu Raylan instantaneamente com veemência. Meu Deus, como eu te quero, mais do que deveria, mais do que é seguro. Mas querer não é suficiente, não quando isso significa condenar você a uma vida ao lado de alguém amaldiçoado. Eu não me importo com a maldição. Você deveria. Raylan levantou-se da cama, pegou suas calças no chão e as vestiu. Você merece alguém inteiro, alguém que possa lhe dar um futuro sem medo, sem perigo. Raylan, por favor. Você precisa ir, disse ele. E as palavras saíram afiadas. Finais. Volte para sua casa. Volte para sua família. Afaste-se de mim. Anastasia sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O quê? Perdi o controle hoje à noite. Raylan continuou, virando-se para encará-la. Sua expressão agora tremia, distante. Fiz algo que não deveria ter feito. Cruzei uma linha que não tinha o direito de cruzar. E não posso confiar em mim mesmo perto de você. Você não me machucaria. Você não sabe disso. Sua voz se elevou e, por um momento, Anastasia viu seus olhos brilharem em dourado antes de voltarem ao normal. Você não sabe do que sou capaz quando a fúria toma conta de mim. E não vou arriscar. Não com você. Então, você está me mandando embora? Anastasia sussurrou com a voz trêmula. Depois de estar comigo. Raylan fechou os olhos, cerrando os dentes. Sim. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Anastasia sentiu algo dentro dela se quebrar. Algo frágil, precioso, que mal começava a se formar, se despedaçou antes de ter a chance de crescer. Eu não quero ir, ela sussurrou. Eu sei. Raylan abriu os olhos e havia tanta dor neles que Anastasia quase não conseguiu suportar. Mas você precisa ir. Por favor, Anastasia. Você precisa ir antes que eu mude de ideia. Antes que isso se torne ainda mais difícil para nós dois. Anastasia queria discutir, queria gritar, queria dizer a ele que não o deixaria lutar sozinho contra demônios que ele nunca escolheu. Mas ela olhou para o rosto dele. A determinação misturada com desespero e entendeu. Ele já havia decidido. Nada que ela dissesse mudaria isso. Então ela assentiu lentamente, concordando sem realmente concordar. Raylan soltou o ar que estava prendendo. Vou providenciar tudo. Você parte amanhã. E então ele saiu. Fechou a porta atrás de si, deixando Anastasia sozinha na cama que ainda carregava o calor de seus corpos, o cheiro dele, a lembrança do que haviam compartilhado. Anastasia puxou os joelhos para o peito e deixou as lágrimas caírem porque o amava. Ela não sabia como, mas o amava. A manhã chegou rápido demais.
Anastasia arrumou sua pequena mala em silêncio, colocando as poucas roupas que havia trazido, seus livros, suas partituras. Cada movimento era automático, mecânico. Eline apareceu na porta com os olhos inchados de tanto chorar. Você não precisa ir, disse a menina com a voz embargada. Eu posso falar com Raylan, posso convencê-lo. Você não pode, interrompeu Anastasia gentilmente. Ele já decidiu. Mas não é justo, protestou Eline. Você o ajuda. Todos veem isso. Ele fica melhor com você aqui. Por que ele não vê isso? Anastasia ajoelhou-se na frente da garota, segurando seu rosto com as duas mãos. Ele vê isso. É por isso que está me mandando embora. Porque tem medo de me machucar. Ele nunca machucaria você. Nunca. Eu sei. Anastasia sorriu suavemente, mesmo através das lágrimas. Mas ele não sabe disso. Ainda não. Eline jogou os braços ao redor dela, soluçando contra o ombro de Anastasia. Você vai voltar? Anastasia não sabia a resposta. Não, honestamente, mas ela disse, sim, eu voltarei. Porque ela queria acreditar nisso. Precisava acreditar nisso. A carruagem esperava na frente do castelo. Madame Crowley estava lá, com uma expressão indecifrável, embora algo em seus olhos sugerisse compreensão. Talvez pena. Cuide-se, senhorita, disse a mulher. Isso foi tudo. Anastasia subiu na carruagem, colocou sua mala ao lado dela e sentou-se perto da janela. Ela procurou por ele nas janelas do castelo, nas torres, em qualquer lugar. Mas Raylan não apareceu. Ele não veio se despedir. Ele não veio vê-la partir. A carruagem começou a se mover, e Anastasia olhou para trás, vendo o castelo ficar cada vez menor, até desaparecer completamente, levando consigo o coração que ela havia deixado para trás. Capítulo 5. A casa estava exatamente como Anastasia a havia deixado. As mesmas paredes, os mesmos móveis, mas ela estava diferente agora. A carruagem parou em frente e Anastasia desceu sozinha, a mala na mão pesando como chumbo. Ninguém saiu para recebê-la. Nenhum empregado, nenhum membro da família. Ótimo! Ela empurrou a porta da frente e entrou. O corredor estava vazio, mas ela podia ouvir vozes vindas da sala de jantar. Ela as reconheceu imediatamente. Sua mãe, seu pai e Max, é claro. Anastasia respirou fundo, preparando-se, e caminhou em direção à sala. Os três estavam sentados à mesa, com taças de vinho nas mãos, conversando como velhos amigos. Eles pararam quando ela entrou, virando-se para olhá-la. Sua mãe foi a primeira a falar. Você voltou. Não era uma pergunta, não era um bem-vinda. Era apenas uma afirmação, fria e vazia. Eu voltei, confirmou Anastasia, jogando a mala no chão. Max sorriu, aquele sorriso que ela odiava, arrogante, possessivo, venenoso. Bem-vinda de volta, querida. Sentimos sua falta. Uma mentira tão óbvia que era quase um insulto. O rei dispensou você? Perguntou seu pai, levantando-se com uma expressão severa. Sim. Por quê? Anastasia não respondeu. Ela não lhes diria. Não lhes daria a satisfação de saber que havia deixado um pedaço de si mesma no castelo, que havia voltado com o coração partido. Não importa, disse sua mãe, levantando-se também. O que importa é que você está de volta, e agora podemos retomar nossos planos. Planos? Anastasia repetiu, embora já soubesse. O casamento? Max respondeu, levantando-se e caminhando em direção a ela. Ele parou muito perto, invadindo seu espaço pessoal. Você fugiu por tempo suficiente, Anastasia. Você teve tempo para refletir. Anastasia deu um passo para trás. Eu já disse que não vou me casar com você. E já disse que não cabe a você decidir. Max rebateu, o sorriso desaparecendo, substituído por algo mais sombrio. Nossas famílias já decidiram. O acordo está feito. Você é minha. Eu não sou. Você é. Max deu mais um passo à frente. Agora havia uma ameaça real em sua voz. E quanto mais cedo você aceitar isso, melhor para todos. Anastasia olhou para seus pais, buscando apoio. Qualquer sinal de que eles não concordavam, mas tudo o que encontrou foi indiferença. Max está certo, disse seu pai. Você já causou problemas suficientes. É hora de cumprir seu dever para com esta família. Meu dever? Anastasia sentiu a raiva ferver. Meu dever é casar com um homem que me traiu, que me humilhou, que não sente nada por mim além de posse. Sentimentos não importam, disse sua mãe com voz cortante. Casamentos são acordos comerciais. E você honrará o que foi decidido. Anastasia olhou para os três, as pessoas que deveriam amá-la, protegê-la, querer sua felicidade, e viu apenas estranhos. Não, disse ela com firmeza. Eu não vou. E ela se virou para sair. Anastasia saiu da sala antes de perder o controle. Ela subiu as escadas correndo,
Entrou em seu quarto e trancou a porta. Ela encostou as costas nela, respirando com dificuldade, o coração acelerado. Ela precisava de um plano antes que eles forçassem o casamento. Ela precisava de uma saída, mas tudo em que conseguia pensar era em Hailen. E agora ela estava presa ali sozinha, sem ele. As lágrimas vieram, e dessa vez, Anastasia não lutou contra elas. Ela simplesmente as deixou cair. Os dias que se seguiram foram um pesadelo. Max aparecia todos os dias, às vezes sozinho, às vezes com seus pais, sempre pressionando, sempre insistindo. O casamento será na próxima semana. Já encomendei seu vestido. Meu pai está organizando a cerimônia. Anastasia recusou. Ela gritou. Ela lutou, mas eles não a ouviram. Anastasia sonhava com Hailen todas as noites. Ela sonhava que ele vinha buscá-la, que a salvava, que a levava de volta para o castelo e nunca mais a deixava ir. Mas eram apenas sonhos, e todas as manhãs ela acordava sozinha, presa sem esperança. Mas naquela noite, Anastasia decidiu que precisava fugir. Ela arrumou um pequeno pacote e decidiu ir para alguma vila ou voltar ao castelo para pedir ajuda a Hailen. Ela não esperaria mais. Não daria a eles a chance de forçá-la a subir ao altar. Não se tornaria prisioneira de um casamento que não havia escolhido. Ela abriu a janela e olhou para baixo. O telhado do anexo ficava logo abaixo. Se conseguisse subir nele, poderia pular no jardim e correr. Para onde? Ela não sabia. Não importava. Apenas para longe. Anastasia respirou fundo e pulou. Ela caiu no telhado com um impacto que tirou o ar de seus pulmões. Ela rolou, recuperou o equilíbrio e continuou descendo. Quando seus pés tocaram a grama do jardim, o alívio foi tão grande que quase a fez chorar. Livre. Ela estava livre. Ela começou a correr em direção ao portão quando ouviu. Vai a algum lugar, querida. Anastasia congelou. Max, ele estava lá, encostado na cerca, de braços cruzados, com aquele sorriso maldito nos lábios. Eu estava esperando você tentar algo assim, disse ele, afastando-se da cerca e caminhando em direção a ela. Achei que ela fosse teimosa demais para simplesmente aceitar isso. Ela tentaria fugir. Então, decidi ficar de olho. Anastasia deu um passo para trás. Fique longe de mim. Não. Max continuou se aproximando. Eu deixei você escapar das minhas mãos muitas vezes, no baile, no castelo. Mas agora acabou. Eu não sou sua. Você é. Max rugiu e seus olhos brilharam. O lobo. Você sempre foi. E hoje à noite vou provar isso. E então ele se transformou. A pele deu lugar à pele peluda. Ossos estalando, corpo crescendo, mudando. Em segundos, onde antes havia um homem, agora havia um lobo. Grande, marrom escuro, olhos fixos nela com uma fome que nada tinha a ver com comida. Anastasia não pensou. Ela apenas reagiu. Ela também se transformou. A transformação foi mais rápida desta vez. Natural. Como se seu corpo já soubesse o que fazer. E então havia dois lobos circulando um ao outro no jardim silencioso. Max atacou primeiro. Ele saltou, sostou mostrando os dentes, mirando seu pescoço. Anastasia se esquivou, girando bruscamente, suas patas arrancando a grama. Ela contra-atacou, mordendo seu flanco e arrancando um uivo de dor dele. Mas Max era maior, mais forte, mais experiente. Ele a derrubou, seu peso esmagando-a. Anastasia tentou se libertar, mas ele a imobilizou, seus dentes perigosamente próximos à garganta dela. E então ele voltou à forma humana, rápido demais para Anastasia acompanhar. Ele estava em cima dela. Ela ainda era uma loba, ele nu, e havia algo terrível em seus olhos. Transforme-se de volta, ele ordenou, com voz áspera. Transforme-se em sua forma humana agora. Anastasia rosnou, tentando morder, mas ele apertou seu pescoço com mais força, cortando seu cabelo. Eu disse agora, e seu corpo obedeceu contra sua vontade. A transformação reversa aconteceu, deixando Anastasia vulnerável, exposta, com medo. Max sorriu. Muito melhor. Me solta. Anastasia lutou, empurrando, arranhando. Não. Max prendeu seus pulsos acima da cabeça com uma mão. Você é minha, Anastasia, e hoje à noite vou fazer você entender isso. Vou pegar o que é meu por direito. Não. Mas ele não ouviu. Sua mão livre começou a deslizar pelo corpo dela. Anastasia gritou. Lutou, mas não era forte o suficiente. E então ela sentiu. Raiva, fúria, mas não dela. De outro lugar, como se alguém estivesse rugindo dentro de sua cabeça, exigindo sangue. Hailen estava em seu quarto quando isso aconteceu. 2 semanas.
2 malditas semanas desde que ele mandou Anastasia embora, e cada dia tinha sido pior que o anterior. A raiva voltou com força total. Os episódios eram constantes agora, diários, às vezes mais de uma vez por dia. Raylan trancou-se em seus aposentos. Mudou-se, destruiu móveis, rugiu até sua garganta sangrar, e nada ajudou. Nada o acalmava porque ela não estava lá. Raylan sabia com dolorosa certeza absoluta que havia cometido o maior erro de sua vida ao deixá-la ir, porque Anastasia não era o problema. Ela não era o perigo. Ela era a solução. Seu corpo sabia disso. O lobo sabia disso. Até mesmo a razão teimosa que tentava negar isso sabia disso. Mas o medo tinha sido mais forte. O medo de magoá-la, de destruí-la. E agora ele estava destruindo a si mesmo. Raylan estava parado perto da janela olhando para a lua quando sentiu medo, pânico, dor, não dele, dela. Anastasia. Ela estava em perigo. Ele sabia disso com tanta certeza quanto sabia respirar. Como se houvesse um laço invisível entre eles, puxando, gritando, exigindo que ele fosse até ela. Raylan não pensou, não questionou. Ele se transformou no instante seguinte, um enorme lobo preto e furioso, e correu. Ele atravessou o castelo como uma sombra, pulou pela janela, atingiu o jardim e continuou correndo. A floresta passava embaçada. As árvores não passavam de obstáculos a serem desviados. O chão desaparecia sob suas patas. Mais rápido, mais rápido, mais rápido. O cheiro dela ficava mais forte, misturado com outro macho, familiar e raiva. A raiva que explodiu dentro de Raylan era tão violenta que quase o cegou. Ele está tocando nela. Ele está machucando-a. Ele vai morrer. Raylan saiu da floresta e entrou diretamente no jardim de Anastasia. E viu Max em cima dela. Anastasia lutando, gritando, chorando. Não. O rugido que saiu de Raylan sacudiu a noite como um trovão. Tão alto, tão feroz que até Max congelou. Ele virou a cabeça, viu Raylan e empalideceu. Rei Alpha. Raylan não lhe deu chance de explicar. Ele saltou. Puro instinto, pura fúria, pura necessidade de proteger o que era seu. Ele se chocou contra Max com a força de um trem descarrilado, arrancando-o de Anastasia e jogando-o a vários metros de distância. Max tentou se levantar, tentou se transformar, mas Raylan foi mais rápido. Ele estava em cima dele antes que ele pudesse reagir, dentes em torno de sua garganta, apertando, pressionando. Mate, mate-o, mate. Mas então ele ouviu. Raylan, pare, por favor. A voz dela. Anastasia. Raylan parou. Ele não o soltou, mas parou. Ele olhou para ela. Ela estava sentada na grama, o rosto coberto de lágrimas, mas viva, segura. Não o mate, ela implorou com a voz quebrada. Ele não vale a pena. Apenas fique comigo, por favor. Max aproveitou a distração para empurrá-lo. Raylan rosnou, mas o soltou. Deixou o covarde fugir, tropeçando, correndo de volta para casa, porque apenas uma coisa importava agora. Ela. Raylan voltou à forma humana, nu, ofegante, tremendo com a adrenalina e a fúria ainda pulsando em seu corpo. Anastasia olhou para ele e começou a chorar novamente. Você veio, ela sussurrou. Você realmente veio. Raylan diminuiu a distância entre eles em 2 passadas. Ele se ajoelhou na frente dela e a puxou para seus braços. Sinto muito, ele disse em seu cabelo, com a voz embargada. Sinto muito, sinto muito. Eu nunca deveria ter mandado você embora. Fui um completo idiota por achar que seria melhor para você ficar longe de mim. Anastasia se agarrou a ele, soluçando contra seu peito nu. Ele ia fazer isso, eu sei. Raylan a abraçou com mais força. Mas ele não vai. Não mais. Nunca mais. Porque eu nunca vou te deixar. Você entende? Nunca. Não importa o que aconteça. Não importa o que eu seja. Você é minha. E eu sempre vou te proteger. Eles ficaram assim por um longo tempo. Apenas se abraçando, apenas sentindo. Então Raylan se afastou o suficiente para olhar nos olhos dela. Venha comigo, disse ele. De volta ao castelo. De volta para casa. Eles não vão me deixar, murmurou Anastasia. Não estou pedindo permissão. A voz de Rael soou dura. Final, você é minha agora. E ninguém, nem sua família, nem aquele covarde vai impedir isso. Anastasia assentiu e algo brilhou em seus olhos. Esperança, alívio, amor. Eles voltaram à forma de lobos e correram de volta para a floresta, de volta para o castelo, de volta para casa, para onde ela sempre pertencera.
O amanhecer estava apenas começando quando eles passaram pelos portões de Silverest. Eles voltaram à forma humana. Servos apareceram, com os olhos arregalados, mas ninguém falou. Eles apenas se curvaram. Madame Crowley apareceu na escadaria já segurando cobertores para cobri-los. Preparem os aposentos principais, ordenou Raylan. E enviem mensageiros para a família dela, para o conselho, para quem precisar saber. Sim, Vossa Majestade. Qual é a mensagem? Raylan olhou para Anastasia. Que encontrei minha rainha. Madame Crowley sorriu. Sorriu de verdade, pela primeira vez desde que Raylan a conhecia. Com prazer, Vossa Majestade. Elane veio correndo, ainda em sua camisola, cabelos voando por toda parte. Anastasia. Ela se jogou sobre eles, abraçando os dois, rindo e chorando ao mesmo tempo. Você voltou. Eu sabia. Eu sabia que você voltaria. Anastasia riu, abraçando a garota. Desta vez voltei para ficar. Para sempre, confirmou Raylan. Horas depois que Anastasia tomou banho, comeu e descansou, os mensageiros voltaram. A família dela havia enviado uma resposta aceitando a decisão do rei. Eles não tinham motivos para recusar. Ele era o rei. Max não havia respondido, mas informantes relataram que ele havia fugido da cidade, um covarde até o fim. O conselho, no entanto, solicitou uma audiência. Vossa Majestade. O mensageiro relatou que era para discutir a escolha da rainha. Raylan já esperava por isso. Ele sabia que eles viriam com objeções. Anastasia não tinha título, terras ou alianças importantes. Diga a eles que estarei lá, ele respondeu. Anastasia apertou sua mão. Você não precisa lutar por mim contra eles. Se eles não aprovarem, eles aprovarão. Raylan interrompeu, beijando seus dedos. Porque se não for você, eu não me casarei com ninguém, e eles sabem disso. A reunião transcorreu exatamente como Raylan havia previsto. Os conselheiros sentaram-se ao redor da mesa, com expressões que variavam de desaprovação à resignação. Vossa Majestade, começou o conselheiro-chefe, entendemos que você tem afeição pela jovem, mas como rainha, ela deve trazer. Ela me traz paz, interrompeu Raylan. Pela primeira vez em anos, não sinto a fúria me consumindo a cada momento. Não tenho crises quando ela está por perto. Não destruo tudo ao meu redor quando a ouço. Os conselheiros trocaram olhares. Vocês queriam que eu me casasse, continuou Raylan. Queriam que eu encontrasse alguém que pudesse acalmar a maldição. Bem, eu encontrei. Ela é essa pessoa, e eu vou me casar com ela, com ou sem a aprovação de vocês. O silêncio tomou conta da sala. Então, o conselheiro mais velho, um lobo de cabelos brancos e olhos sábios, inclinou-se para a frente. Vossa Majestade, posso fazer uma pergunta? Pode. Você a ama? Raylan não hesitou. Sim. E ela ama você? Sim. O velho sorriu. Então você tem a nossa bênção. De todos nós. Os outros conselheiros acenaram com a cabeça, alguns com relutância, outros com claro alívio. Mas o velho acrescentou. Gostaríamos de pedir uma coisa. O quê? Que a cerimônia de casamento inclua a marcação diante da corte, para que todos possam ver que ela é realmente sua. Raylan olhou para Anastasia, que havia entrado silenciosamente na sala durante a reunião e agora estava perto da porta. Ela acenou com a cabeça. Concordo. Raylan disse que a cerimônia estava marcada para 3 dias depois. Tempo suficiente para se preparar, convidar, organizar, mas não tempo suficiente para Raylan mudar de ideia. Não que ele fosse mudar. Não quando acordava todas as manhãs com Anastasia em seus braços. Não quando a ouvia rir com Aline. Não quando a observava tocar piano e sentia uma emoção tão profunda que quase doía. Na noite anterior à cerimônia, Anastasia foi ao quarto dele. Ela bateu, entrou e fechou a porta atrás de si. Nervoso? Ela perguntou. Não, Raylan respondeu honestamente. E você? Um pouco. Anastasia caminhou até ele, deslizando as mãos sobre seu peito. Nunca pensei que me casaria com um rei. E nunca pensei que me casaria. Raylan a puxou para mais perto. Mas aqui estamos. Aqui estamos. Ela repetiu com um sorriso. E então ela o beijou. A cerimônia aconteceu no grande salão. Ele estava decorado com flores brancas e prateadas, velas por toda parte com toda a corte presente. Anastasia entrou vestida com um elegante vestido branco. Raylan esperava no altar, com o coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos podiam ouvir. Quando ela chegou ao seu lado, ele pegou sua mão e sussurrou. Linda. Anastasia corou. Você também. O oficiante começou a falar, mas Raylan mal ouvia. Ele estava ocupado demais olhando para ela, memorizando cada detalhe, cada curva, cada respiração, até que chegaram à parte importante.
E agora, anunciou o oficiante, o rei Alfa marcará sua rainha, selando o vínculo diante de todos. Raylan gentilmente virou Anastasia, expondo seu pescoço. Ela inclinou a cabeça, dando-lhe acesso. Vai doer, ele avisou suavemente. Eu sei, ela sussurrou de volta. Faça isso. Raylan respirou fundo. Deixou o lobo emergir apenas o suficiente para que seus caninos se alongassem. E ele mordeu. Anastasia ofegou, seu corpo tensionou, mas ela não gritou. Ela apenas apertou os dedos em torno dos dele. Raylan sentiu o momento exato em que o vínculo se firmou. Foi como uma explosão de luz, de calor, de algo tão puro e poderoso que fez todas as células de seu corpo cantarem. E então ele viu um fio dourado, brilhante, conectando seu peito ao dela, pulsando com vida própria. Companheira, ela era sua companheira. Sempre fora. Raylan soltou o pescoço dela, lambendo o sangue, selando a ferida. Ele virou Anastasia de volta para ele. Os olhos dela brilhavam, não de dor, mas de alegria. Eu sinto, ela sussurrou. Eu sinto você. Eu também sinto você, Raylan respondeu a Rook. Então o conselheiro mais velho se levantou, olhando para eles com espanto. Vocês não podem ver, disse ele com a voz trêmula. Mas eu posso. É como uma teia de aranha. A maldição. Ele parou, piscou, olhou novamente. Sumiu, concluiu quase sem acreditar. A maldição simplesmente sumiu. Desapareceu no momento em que o vínculo foi selado. Um silêncio absoluto tomou conta do salão. Raylan olhou para Anastasia. Ela olhou de volta e eles entenderam. O vínculo de companheirismo não era apenas conexão, não era apenas amor. Era cura. Ele a salvou e ela o libertou. Juntos, eles quebraram um ciclo secular. Eu te amo, disse Raylan, sem se importar que todos pudessem ouvir. Eu te amo, respondeu Anastasia, com lágrimas escorrendo pelo rosto. E eles se beijaram ali, diante da corte, diante do reino, diante de todos. O beijo foi uma prova. E quando finalmente se separaram, o salão explodiu em aplausos. Elínia gritava mais alto do que qualquer um, pulando, rindo, absolutamente radiante. Os conselheiros sorriam. Os servos batiam palmas e Raylan abraçou Anastasia com força, sentindo pela primeira vez na vida algo que nunca pensou que conheceria. Paz. Epílogo. 6 meses depois, Anastasia acordou com a luz do sol filtrando-se pelas cortinas e uma mão quente repousando sobre sua barriga, ligeiramente arredondada. Ela sorriu, virando-se cuidadosamente para não acordar Raylan. Mas ele já estava acordado, olhando para ela com aquela expressão que ela nunca se cansava de ver. Adoração misturada com admiração, misturada com um amor tão profundo que lhe roubava o fogo. Bom dia, minha rainha, murmurou ele com a voz rouca pelo sono. Bom dia, meu rei, respondeu ela, beijando-o suavemente. A mão dele deslizou sobre a barriga dela, acariciando-a com reverência. Como está nosso bebê? Forte, disse Anastasia. Chutou a noite toda. Raylan riu. Claro, já tão teimoso quanto a mãe ou tão teimoso quanto o pai. Eles ficaram assim por um tempo, simplesmente aproveitando a paz da manhã. A paz que agora preenchia tudo. O reino estava prosperando. As fronteiras estavam seguras. O conselho trabalhava em harmonia. E Raylan estava diferente, mais leve, mais livre. Ele sorria mais, ria mais, vivia mais porque a maldição realmente havia desaparecido completamente. Como se nunca tivesse existido. Não havia mais episódios de raiva desde a marcação, nem rugidos à noite, nem violência descontrolada. Apenas um homem amando sua esposa, um rei protegendo sua rainha, um lobo cuidando de sua companheira. No que você está pensando? Perguntou Anastasia, passando os dedos pelo peito dele. Em como sou sortudo, respondeu Raylan, por você ter esbarrado em mim naquele baile, por ter sido corajosa o suficiente para me convidar para dançar, por ter vindo ao meu quarto quando eu estava perdido. Eu sou o sortudo, Anastasia o corrigiu. Por ter dançado comigo, por ter me trazido aqui, por ter vindo me salvar. Você me salvou primeiro. Nós salvamos um ao outro.